Para a Oficina do Relógio, a credibilidade se conquista com um ótimo atendimento e qualidade dos produtos. A preferência popular é fruto desta dedicação ao cliente, que recebe sempre um tratamento personalizado da equipe, muito bem preparada para preservar o maior patrimônio da empresa, você. Na Oficina do Relógio, você faz a negociação ideal, que inclui descontos à vista e prazo. Avenida Brasil, bem no centro. Telefone 3268-4001, Santa Helena. Oficina do Relógio. O melhor preço e o melhor atendimento todos os dias. A última chuva registrada em Santa Helena ocorreu na Páscoa. Ou seja, há cerca de um mês que as lavouras do município não recebem mais água. E isso tem dado dor de cabeça aos produtores de Santa Helena. No município de Santa Helena, aproximadamente 70% das lavouras estão na fase de florescimento, de pegamento de grão. Uns 30% já passou dessa fase e está na fase de enchimento de grão. Mas ainda temos também em torno de 5% que está na fase de vegetativa, que ainda vai entrar na fase de florescimento. Essa lavoura está um pouco mais adiantada, ela já está na fase ela já teve a polinização, né, já passou a fase de floração e está no início do enchimento de grão. Uma lavoura que já passou pela fase principal, a mais crítica pela estiagem, que seria na fase de floração, né. Hoje faz 27 para 28 dias que já não chove no município de Santa Helena, né. Teve algumas chuvas localizadas em algumas comunidades, mas a grande parte do município não pegou essas chuvas. Então a estiagem está prejudicando muito para o município, as lavouras de milho, já que se trata de um período que a planta vai polinizar os grãos. Então se tiver falha na polinização, as perdas são consideráveis. Para se manter nesse estágio que se encontra hoje, quais são os principais cuidados, as técnicas utilizadas desde a semeadura da cultura? Hoje a gente pode observar bem no campo isso. Os produtores que têm feito um bom manejo do solo, eles têm as lavouras aguentando mais a estiagem, né? A gente pode falar que as lavouras que estão sendo bem manejadas, né? Tanto a parte fértil do solo, as lavouras com correção bem corrigidas, as lavouras com solo equilibrado entre os macro e micronutrientes são os que estão mais aguentando. As lavouras sem compactação, que tem um solo bem estruturado, né? As lavouras que estão sendo feitas na essência, o plantio direto, né, que são lavouras que estão com maior teor de palhada, maior teor de matéria orgânica. As lavouras também que foram bem adubadas, o milho para produzir bem, uma cultura que responde muito à adubação, principalmente a adubação nitrogenada. Muitos produtores às vezes tiram um pouco o pé e economizam um pouco na adubação, e as lavouras hoje que foram bem adubadas estão se mostrando muito mais resistentes à seca, né? Produtores que fizeram boa adubação e uma cobertura de nitrogênio, por exemplo, essas lavouras estão bem mais verdes, né? E dá para se dizer também as lavouras que foram bem manejadas, questão de pragas e doenças também, né? Lavouras que não tiveram tanto ataque de percevejo ou que foram bem controlados, elas estão mais enraizadas. O percevejo causa a toxina dele, um distúrbio na planta, ela não consegue enraizar direito, então uma lavoura que está com malformação de raiz, ou por ter sido comida essas raízes por lagarta também, né? Então essas lavouras aí vão resistir menos à seca devido a ter a menor quantidade de raízes, né? E aqui você tem exemplos claros do estágio da planta e como ela vem se comportando. Isso. A gente tem a lavoura aqui atrás que já passou pela fase de floração. Foi uma fase que ela teve mais umidade no solo ainda, né? As últimas chuvas beneficiaram elas, então elas tiveram uma fecundação boa dos grãos, né? Então elas agora estão enchendo o grão. Aqui nós temos o que a maior parte do município está sofrendo agora, que são as lavouras que estão na fase de floração. E aí a gente pode ver que está saindo nessa planta, por exemplo, o pendão, que é a parte macho da planta, né? E não está saindo a espiga. E nessa fase vai acontecer a polinização. O pólen vai fecundar a espiga e vai formar o grão. E aí essa fase a planta precisa de muita água. E não havendo água para a formação das raízes, as folhas vão se perdendo também, acaba não polinizando bem a espiga. E aí falta grão, né? E a produtividade é a questão de ter maior número de grãos com um peso bom, né? Nós aqui fizemos uma adubação de base boa, foi feito uma cobertura, né, com nitrogenada, e também foi feito uma aplicação de cama de aviário, né? Então pode-se notar que está aguentando bem ainda esses 28 dias de estiagem. Além disso, outros fatores, a falta de chuva, mas o clima também, dias mais curtos, outros fatores influenciam nisso, na tua opinião? Sim, ajuda muito, né? Porque as noites elas são mais longas, né? E estão mais frescas, né? Então os dias mais curtos também ajudam, né?
Senão ele estaria sofrendo mais, né, do que como no verão, né, que os dias são mais compridos, né, e mais quentes, né. Então as noites mais longas aí, e frias estão ajudando, né, a aguentar mais esse período aí. Com relação à previsão de chuva, como que está a expectativa dos produtores? Está dando dor de cabeça na lavoura? Muita, né? Se não chover aí nessa próxima semana aí, as perdas aí já vão ser consideráveis já, né? Tem uma previsão para semana que vem, né? Tomara que venha, né? Vamos torcer aí, vamos dar uma marezada boa aí pro São Pedro para ajudar aí, dar uma chuva boa aí para todo mundo aí. Para a Oficina do Relógio, a credibilidade se conquista com ótimo atendimento e qualidade dos produtos. A preferência popular é fruto desta dedicação ao cliente. Oficina do Relógio, o melhor preço e o melhor atendimento todos os dias.